Paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Glória a Deus, mais um dia, que o Senhor nos deu. Nesse dia eu gostaria novamente de compartilhar uma palavra. Venho alguns dias fazendo algumas lives, compartilhando umas palavras que o Senhor vai falando comigo. E eu tenho certeza que a palavra de Deus, quando ela é compartilhada, e ela vai sendo compartilhada mais e mais para mais pessoas, as pessoas vão sendo edificadas. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra. E se você sentir de compartilhar essa palavra com mais alguém, compartilhe em nome de Jesus. A palavra se encontra no livro de Sofonias, profeta Sofonias, que é um dos profetas menores. Versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Aqui o tema é a ameaça contra Judá e Jerusalém. Palavra do Senhor. Vinda Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Arrebaterei os homens, os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar e os tropeços com os ímpios. Exterminareis os homens de cima da terra, disse o Senhor. Estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal e o nome dos quemarins com os ídolos, com os sacerdotes. E os que sobre os telhados circunvam ao exército do céu, e aos que se inclinam jurando ao Senhor e juro por Malcã, e os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao Senhor nem perguntam por ele. Cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. E acontecerá no dia do sacrifício do Senhor, que hei de castigar os príncipes, os filhos do rei e todos que vestem de vestidura estranha. Versículo 14 diz assim: o grande dia do Senhor está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Versículo 18: nem a sua prata, nem o seu ouro poderá livrar no dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda essa terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Aqui o livro de Sofonias, aqui ele fala do dia do Senhor. Quando nós vemos o dia do Senhor na Bíblia, simboliza o dia que o Senhor Jesus vai vir para julgar a terra, significa a segunda vinda de Cristo, onde ele vai vir para julgar a terra. A igreja do Senhor, que estiver com ele, que for fiel a ele, nós sabemos que vai receber a vida eterna. Mas aqueles que deixaram de andar com o Senhor, deixaram de servir a Deus, nós sabemos que é o castigo eterno. Então, sempre quando você vê a expressão na Bíblia, o dia do Senhor, fala do dia que o Senhor vai vir para julgar a terra, ou seja, da segunda vinda de Cristo. Então, aqui o livro de Sofonias, também o dia do Senhor aqui simbolizava, em primeiro momento, a nação de Judá. Em segundo momento, como eu disse, simboliza a segunda vinda de Cristo, onde ele vai vir julgar o mundo e vai vir para salvar a igreja, levar a igreja com ele. Então, aqui, Deus levanta Sofonias, cujo nome de Sofonias significa Deus esconde, porque essa era a vontade de Deus, esconder o povo do juízo que ia vir sobre eles, esconder da ira que ia vir sobre eles. E assim também é o que Deus quer fazer conosco, nos esconder da ira que há de vir sobre essa terra. E Deus levanta ele no tempo do rei Josias. Rei Josias era um rei justo que começou a reinar depois de dois reis ruins que vieram antes dele, que foi Amon, que era seu pai, e Manassés, que veio anterior a Amon. Foi um dos piores reis que teve em Jerusalém, principalmente Manassés. Então nós vemos aqui que Deus fala que ia consumir, no versículo 2, inteiramente tudo sobre a face da terra.
e arrebatarei os homens, os animais. Então nós sabemos que um dia o Senhor vai voltar e tudo aqui sobre a face da terra vai ser consumido. Só aqueles que estão com Ele que vão ser salvos. Só aqueles que estão com Ele que vão receber a vida eterna e vão ser livrados. Mas um dia o Senhor vai consumir. Como está em 2 Pedro capítulo 3. A terra está sendo reservada para o dia da ira do Senhor. Então Deus diz que ia consumir tudo sobre as faces da terra. Ele diz: estenderei a minha mão contra Judá, versículo 4, e Jerusalém. Por quê? Porque Deus ia estender as mãos contra Judá e Jerusalém? Porque eles estavam adorando a Baal. Quem era Baal? Baal era o deus dos cananeus. Baal não era o Deus de Israel. Baal não era o Deus do povo de Deus. Então eles começaram a adorar os deuses das nações. E Baal era sacrificado até criança para Baal. Tinha vários rituais para Baal. Então o povo deixou de andar na presença do Senhor. E os sacerdotes, junto com os ministros dos ídolos, eles estavam servindo aos deuses no vez de servir a Deus. Então, ou seja, Deus chamou nós para servir a Ele, não para servir aos deuses, não para servir ao mundo, não para servir ao pecado, não para servir ao dinheiro, não para servir as coisas que o mundo oferece, que vai contra a palavra de Deus. Deus chamou nós para servir a Ele. E a Bíblia vai dizer no 5, e que sobre o telhado se curvam ao exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor e juram por Malcã. Então, seja, aqui parece que Malcã era Moloque ou um deus, né? Era um deus também. Então, seja, o povo jurava pelo exército do céu, como diz, eles adoravam a criatura e deixavam de adorar o Criador. Adorava o sol, a lua, as estrelas, os planetas, mas eles não adoravam a Deus. E ainda juravam pelos ídolos e queriam jurar pelo Senhor. Então, irmãos, a criatura ela não deve ser adorada. O homem não deve ser adorado. O céu não deve ser adorado. A estrela não deve ser adorada. O sol não deve ser adorado. Nós fomos criados com um propósito de adorar a Deus. O sol, a lua, as estrelas, Deus tudo criou com um propósito, mas não do propósito de ser adorado. Porque o único que deve ser adorado deve ser o Senhor. Então eles estavam se prostrando perante o exército do céu, mas não estavam se prostrando perante Deus. Então, em nome de Jesus, que a gente venha se prostrar perante Deus. E que nós não venhamos jurar perante os ídolos e depois querer jurar para Deus. Ou só tem dois caminhos. O caminho apertado que leva à salvação, ou o caminho largo que leva à perdição. Então não tem como a gente querer jurar pelo mundo e jurar por Deus. Não tem como a gente querer jurar por uns deuses e jurar pelo Senhor. Ou nós só andamos na presença do Senhor, ou nós andamos no caminho errado. E a Bíblia continua no 6, e os que deixam de andar em seguimento do Senhor. Então olha como que foi a decadência do povo de Judá. Eles deixou de andar em seguimento do Senhor, deixou de seguir a Deus. E os que deixaram de buscar ao Senhor e não buscam o Senhor. Porque quando a gente deixa de seguir a Deus, a gente vai deixar de buscar. E se a gente deixar de buscar, nós vai deixar de perguntar. E foi isso que o povo fez, foi decaindo. Deixou de seguir, deixou de buscar e deixou de perguntar. Sabe o que está vindo aqui para mim falar? A gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente para de buscar a Deus, seguir a Deus, a gente começa a perder o desejo de buscar. E se a gente perde o desejo de buscar, a gente já não pergunta mais por Ele. Sabe quando passa o dia inteiro, você não pensa mais em Deus, você não pergunta mais nada de Deus, você não quer saber mais nada? É porque você deixou de seguir a Deus, você deixou de buscar. Então você está perdendo o desejo, está perdendo a vontade de estar na presença do Senhor. Então, se a gente deixa de seguir a Deus, deixa de buscar a Deus, deixa de perguntar por Deus, nós estamos suposto a receber a ira que há de vir. Nós estamos, suposto não, sujeito, né, a receber a ira que há de vir. E diz assim, cala-te diante do Senhor,
porque o dia do Senhor está perto. Porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os convidados. Aqui, como eu dizia, imediatamente, aqui era contra Judá. Então, o castigo contra eles estava perto. E Deus já tinha santificado o sacrifício. O sacrifício era o próprio povo de Judá e Jerusalém, que nós vemos no versículo 4. Então, seja, quando nós deixamos de buscar a Deus, andamos em seguimento dos ídolos, as coisas desse mundo, nós estamos debaixo da ira de Deus. Nós estamos debaixo da ira do Senhor. Deus é ruim? Não, Deus é maravilhoso, Deus é bom. Somos nós que deixamos o caminho dele. E continua dizendo, e acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os príncipes, os filhos do rei, todos que vestem vestidura estranha. Então, todos aqueles que estiver com a veste estranha, aqui vamos levar para o lado espiritual. Se a gente não tiver com as vestes espirituais limpa, pura, nós tiver com vestes do mundo, todos esses vão ser castigados no dia do Senhor. Então, que nós devemos se voltar para Deus, venhamos buscar ao Senhor. Quando Sofonias profetizou, ele tinha um parentesco com o rei, e ele conseguiu falar com o rei Josias, porque ele tinha acesso, e nós vemos que o rei Josias, ele fez uma reforma. Nós vemos lá em 2 Reis 22 e 2 Reis 23. Então, ou seja, a mensagem influenciou o rei Josias. E o rei Josias, por fazer essa reforma, Deus falou para o rei Josias que ele não ia ver a destruição de Jerusalém e ele ia morrer em paz. Então, ou seja, o castigo não ia vir sobre o rei Josias. Por quê? Porque ele buscou ao Senhor. Mas aqueles que continuassem na desobediência, Deus falou para o rei Josias que eles iam sofrer o castigo. E, infelizmente, no tempo do rei Josias, felizmente no tempo de rei Josias, o povo não foi para cativeiro. Rei Josias morreu em paz. Mas depois que o rei Josias morreu, passou um tempo. Aí se levantou outro rei, Joacás, depois veio outros reis, Joaquim, depois Edequias. Todos esses reis fizeram o que era mal. Todos esses reis foram levados para cativeiro. E por último, foi levado o último rei Zedequias. Então, e veio a destruição total sobre Jerusalém em 586 a.C. Então nós vemos que veio o mal sobre aqueles que não buscaram a Deus, sobre aqueles que viraram as costas para Deus, sobre aqueles que não quis buscar ao Senhor. Então, em vocês que estão escutando, para a gente que estamos ouvindo essa mensagem, quem deixa de buscar a Deus, deixa de buscar a vida. Mas quem busca a Deus, recebe a vida. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem busca Jesus, encontra a vida. Quem deixa de buscar Jesus, encontra juízo. Versículo 14. O grande dia do Senhor está perto, e apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali um homem poderoso. Versículo 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderá livrar no dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda essa terra será consumida. Porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Então, ou seja, nem a prata, nem o ouro, nada ia poder livrar Jerusalém do castigo que Deus ia trazer. E trazendo para nós hoje, o ouro não pode livrar nós da ira que há de vir. O nosso dinheiro, o nosso recurso, o nosso salário, a nossa casa, aquilo que Deus tem na nossa vida, nada vai poder livrar a gente da ira que há de vir se a gente estiver longe de Deus. A pessoa pode ser a mais rica que for, a pessoa pode ter o tanto de segurança que for, a pessoa pode morar num condomínio fechado, cercado, nada vai poder livrar da ira que há de vir, nem o ouro, nem a prata, nem um homem poderoso, porque só quem pode livrar nós da ira que há de vir, o nome dele é Jesus Cristo. Só Jesus pode nos livrar da ira que há de vir. Então não confie no ouro, não confie na prata, não confie no que você tem. Confia no Deus que te criou como único Deus e confie em Jesus como único Senhor e Salvador. Aqui nós vemos que a ira há de vir.
E no capítulo 2 de Sofonias, Deus, ele dá, como se eu fosse dizer, o remédio, ou o que nós devemos fazer para escapar do dia da ira que há de vir. A ira, lembra, a ira ia vir porque o povo deixou de buscar Deus, deixou de andar no Senhor. E agora, Deus dá um remédio para a gente escapar da ira. Olha como que Deus é bom. Capítulo 2, versículo 1. Congrega-te, sim, congrega-te, ó nação que não tem desejo, ou pudor, ou vergonha, antes que saia o decreto e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, sem antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Então, para o povo escapar da ira, eles tinham que congregar. Eles tinham que voltar a ter desejo. Porque Israel, Jerusalém, perderam o desejo de adorar a Deus, perderam o desejo de estar junto, reunido, buscando ao Senhor. Perderam o pudor, perderam a vergonha. Ou seja, e eu e você não podemos perder esse desejo de buscar Deus. Esse desejo de estar reunido com os irmãos, adorando a Deus. Nós não podemos perder esse desejo de congregar, estar na casa de Deus, estar buscando ao Senhor. Nós não podemos. O povo já não tinha mais vergonha, já não tinha mais pudor. E hoje, o que nós estamos vendo hoje? Muitas vezes, se não vigiarmos, nós começamos a perder o desejo de buscar Deus, de estar na casa de Deus, de adorar a Deus. Perdemos aquele primeiro amor, onde a gente só queria Deus, queria estar na presença do Senhor, queria estar na casa dele. Então, seja, aqui o povo perdeu esse desejo, essa vontade de buscar a Deus. E Deus fala, volta a congregar, volta a ter desejo, antes que saia o decreto. Seja, olha que Deus está falando, o decreto não saiu ainda. Então ainda tem chance de vocês se voltar. E para nós também, o Senhor não voltou ainda. E aí então tem chance para a gente se voltar. Tem chance para a gente se voltar para Deus. Eu lembrei de algo aqui que um certo homem perguntou para o pastor, perguntou, quando é o dia de eu voltar para o Senhor? Quando é o dia de eu buscar a Deus, de eu voltar para Deus? Aí o pastor perguntou para ele, você sabe qual que é o dia que você vai morrer? Aí falou, não sei. Não sei o dia, não sei a hora, não sei. Então, o tempo de você voltar para Deus é hoje. Parece ser um pouco radical, mas é verdade, irmãos. A gente não sabe o dia que a gente vai partir. A gente não sabe o dia que a gente vai morrer. Então, o dia da gente voltar para Deus é hoje. Não é amanhã. Não é depois da manhã. Não é, não, mas Deus é amor, Deus entende. Deus entende. Mas nós não sabemos o dia da nossa partida. Por isso que a Bíblia diz para a gente estar preparado todos os dias. Como aquelas virgens prudentes, cheias de azeite, que tinha azeite de reserva. As loucas não se prepararam. Quando o noivo voltou, ficaram de fora. Então, pode acontecer na nossa vida. Se nós não estiver preparado todos os dias, Jesus pode voltar, tanto nos levar, ou voltar, e nós não estar pronto. Aí nós vamos perder a vida eterna. Então o tempo de se voltar para Deus é agora, é hoje. Não deixe para amanhã não. Antes que saia o decreto e o dia passe como a palha. Antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Então antes de vir a ira, dá tempo de se voltar, dá tempo de buscar a Deus. E ele diz mais, buscai ao Senhor. Olha como que isso aqui eu quero que você entenda isso. Buscai ao Senhor, ao Senhor. Então Deus, Ele quer que a gente busque a Ele. Ele quer que a gente tenha uma conversão a Ele. Ele quer que nós sejamos dEle. E Ele quer estar em nós. Aqui fala buscai ao Senhor. Não fala buscar casa, buscar bens materiais, buscar solução para os nossos problemas. Não, buscai ao Senhor. Porque a primeira coisa que Deus quer é nossa vida para Ele. E Ele quer que a gente tenha um relacionamento com Ele, que a gente busque a Ele. Então, busque ao Senhor. Vós todos os mansos da terra, quem é humilde, que consegue ouvir a voz de Deus, que reconhece que precisa de Deus, a pessoa que entende que é só Deus mesmo para salvar, para levar. Se você está ouvindo essa mensagem, está dando crédito, mostra que você está sendo manso.
Porque mansa aqui não é aquela pessoa que é mansinha, que não faz nada, não é nesse sentido. A pessoa mansa aqui é que ouve a Deus, que tem humildade para ouvir a Deus, que tem humildade para buscar a Deus, que entende que precisa de Deus, que põe por obra o seu juízo, que confia no juiz de Deus, que confia na justiça de Deus. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondido do dia da ira do Senhor? Então seja para a gente ser escondido da ira do Senhor. É só buscando ao Senhor. É só voltando a congregar, tendo o desejo do Senhor. É só confiar na justiça dele. É só buscar a mansidão. E assim nós seremos livrados do dia da ira que é divino. Aqui, irmãos, nessa passagem, nesse livro de Sofonias, aqui tem exortação, aqui tem a advertência da ira que há de vir, tanto sobre Jerusalém e Judá, e no capítulo 2 sobre as nações, e no capítulo 3 sobre Jerusalém, mas também tem uma promessa para os remanescentes, para aqueles que se voltassem para Deus, Deus ia permanecer, Deus ia abençoar, ou seja, Deus ia livrar. No capítulo 3, versículo 12, diz assim: mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira de sua boca. Então, seja, aqueles que buscassem o Senhor humildemente, tinham uma promessa de livramento, tinha uma promessa de salvação. Então, por mais que Deus está avisando, por mais que Ele está falando que a ira dele há de vir sobre essa terra, para aqueles que buscam a Deus humildemente, tem livramento. Então, em nome de Jesus, Jesus está voltando. A ira dele há de vir sobre essa terra. Que nós venhamos ter desejo de buscar a Deus. Nós venhamos se afastar das coisas desse mundo. Porque só assim nós vamos ser livres do dia que há de vir. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Espero que você e eu venhamos seguir o exemplo de Josias. Se você quiser ler, está em 2 Reis 22, 23. O último rei piedoso que teve em Judá, que buscou a Deus e fez o povo, levou o povo a buscar o Senhor. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude a te buscar, que o Senhor nos ajude a estar na tua presença, que o Senhor nos ajude, Pai, a ter desejo de estar na tua presença, de estar na sua casa, e que o Senhor nos livre do mal que há nesse mundo, que o Senhor nos livre do mal que muitas vezes quer estar no nosso coração. O Senhor nos ajude a largar todo o mal, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude a ter desejo de estar na tua presença, desejo de estar na sua casa, desejo de te buscar, Senhor. E por favor, através de Cristo Jesus, nos livra da ira que há de vir, porque Jesus, Pai, morreu por nós, e se nós cremos em Jesus, nós temos a vida eterna, que Ele é o Filho de Deus, o único Senhor e Salvador, e que pode perdoar os nossos pecados. Nós temos a vida eterna. Senhor, nos ajude a confiar em Jesus, e por favor, nos livra da ira que há de vir, Senhor, e ajude a cada dia nós estar na sua casa, na sua presença, te adorando, em nome de Jesus, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos. Amém. Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, irmã Claudinho, que Deus abençoe a sua vida, viu, Claudinho? Fica na paz do Senhor.